Vascaíno, novidades aí com relação à situação do Nenê. Martelo foi batido aí. Novidades com relação à situação envolvendo reforços. A gente vai colocar aqui um trecho do vídeo ontem do Flávio Dias para poder te explicar como que vai ser o processo de contratações no Vasco da Gama. E a gente vai falar aqui sobre um nome aí que surgiu, porque agora é só com oportunidades de mercado, né? Eu estou com muita dificuldade para entender até agora esse papo de que somos milionários. Bem, eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho e bora aí para o nosso vídeo. Bem, meus amigos, o Vasco da Gama aí segue parado, treinando aí. Fomos eliminados aí do Campeonato Estadual e da Copa do Brasil. Tem muita gente achando isso normal. Na minha opinião, não é. Queria saber aí sobre a sua opinião. Se você acha normal o Vasco ser simplesmente eliminado para o ABC diante de 13 mil vascaínos em São Januário, se é normal o Vasco da Gama, pelo segundo ano consecutivo, ser eliminado na semifinal de um estadual para o Flamengo. E o Vasco deve marcar aí jogos treinos, né? A princípio, estaria definido aí um jogo treino contra a equipe do Resende nos próximos dias, para a gente poder se preparar para o jogo aí contra o Atlético Mineiro no dia 16 de abril, onde o Vasco estará estreando no Campeonato Brasileiro da Série B. Perdão, no Brasileiro aí da Série A, Série B nunca mais. E o seguinte, meus amigos, a gente teve aí situações definidas. Situação do Nenê, tá? O nosso jornalista aí, o Flávio Dias, ele veio a público aí para poder dizer que o Nenê não ficará sendo mais atleta do Vasco. Nenê que deve buscar aí uma função de cargo aí na SAF como funcionário, mas como jogador, o Vasco não vai renovar com o Nenê. Notícia que saiu hoje na parte da manhã. Pergunto para você, você concorda aí com a despedida do Nenê ou você deixaria o Nenê aí no Vasco por mais alguns meses? Seguinte, outro jogador aí deixando o Vasco da Gama é o Anderson Conceição. O Anderson Conceição pode deixar o Vasco da Gama, tem várias propostas aí de clubes da Série B, inclusive o CRB oficialmente formalizou uma proposta para este atleta. Perfeito? O grande problema é o seguinte, o Vasco está perdendo jogadores e não está trazendo jogadores para poder repor, e isso é um problema. Até porque o Vasco não tem nenhum zagueiro ali pelo lado esquerdo. E ruim com o Nenê, pior sem o Nenê. Porque camisa 10, será se vai chegar? Bom, sobre reforços, vamos colocar um trechinho do vídeo do Flávio Dias ontem, para você ter ideia de como que está a situação de reforços no Vasco. E pior, Paulo Brax vai deixar o Vasco da Gama no meio do Campeonato Brasileiro para ir para a Europa para discutir o orçamento do segundo semestre, porque a gente não sabe nem quanto que vai ser aplicado no Vasco da Gama. Então, aquela situação de 190 milhões aí, vamos lá, vamos colocar aqui quem tem credibilidade para poder falar. Vamos deixar aqui o jornalista mais importante aí do YouTube falar sobre isso. E ele foi categórico. O grupo não está fechado. O elenco não está fechado. Nunca estará fechado.
mas não haverá nenhuma compra agora. Os principais movimentos do Vasco nesse início de temporada já foram feitos. O Vasco é dos clubes que mais investiu nessa temporada. Contratou, disse ele, por exemplo, uma defesa toda nova, do goleiro ao lateral esquerdo, e gastou mais de 100 milhões de reais. Nesse momento, o Grupo 777 não quer fazer mais nenhum investimento de compra. A expectativa é muito mais para a janela do meio do ano. E aí eu perguntei a ele, mas o grupo não tem ou não quer investir? Não, tem, não quer investir nesse momento. Espera que esse grupo possa começar bem o Campeonato Brasileiro. Mas, pintando uma oportunidade de negócios, aí sim o Vasco vai fazer. Já foi feito esse investimento e agora o meio do ano vai ser definido numa nova viagem de Paulo Brax, que deve ir à Europa para rediscutir a questão envolvendo o orçamento para o segundo semestre. A viagem do executivo deve acontecer em abril ou maio. Reavaliar, porque o meio do ano, aí sim, o Vasco vai cair mais pesado. O substituto do André é certo, vai se buscar um jogador do mesmo porte. Mas existem outras situações que talvez até não haja necessidade de compra. Claro que se tiver um grande jogador, aí sim, nessa conversa que o Brax vai ter na Europa, o Vasco provavelmente vai injetar algum dinheiro para contratar. Mas é muito mais jogadores, por exemplo, perdendo vínculo, terminando o contrato, jogadores que possam estar liberados, jogadores livres do mercado. A janela da Europa vai estar liberada, é bom lembrar que o jogador na Europa está preso até o final de maio, então a partir de julho, aí sim, o Vasco vai poder cair direto, de cabeça, na contratação. E vindo da Europa... Essa é a situação do Vasco, pessoal, entendeu? Então, pouco provável que o Vasco chegue aí com reforços aí. Pouco provável, segundo o Flávio Dias. Outra, o Paulo Brax ainda vai viajar no meio do Campeonato Brasileiro para discutir orçamento, uma coisa que já deveria ter sido discutida. Sabe o que eu lamento? Aí é o Paulo Brax ser um menino de recado, garoto de recado. Porque foi covarde, não teve competência ontem para vir a público para falar, mandou o Abel Braga falar, e é garoto de recado que está mandando aí jornalista falar. Então, tinha que encarar a torcida do Vasco, e é dessa forma aí que as coisas estão sendo levadas aí em São Januário. Pergunto para você, nada contra o Flávio Dias, mas foi isso que ele te prometeu? Foi isso que o Josh Wand te prometeu? Eis a questão. Aí, para vocês terem ideia, o Capuçano está fechando com Braga de Portugal. Não vem mais, está fechando com Braga, lá de Portugal. O Vasco perdendo jogador aí para o Braga, certo? Outra situação. O Vasco aí está tentando fechar com camisa 10, né? Mas é igual o Flávio Dias falou. É só aqueles que forem... Não falou refugo, mas aquele jogador que não serve mais no clube, está com o final de contrato terminando, aí a gente traz para o Vasco, como é o caso aí desse Rodrigo Gago, aí que o Vasco teve interesse. Então, é triste a gente ver o que está acontecendo com o Vasco da Gama. É muito triste. E mais triste ainda é a gente ver que ninguém aí dessa SAF veio a público para te dar uma satisfação, torcedor Cruz Maltino. O Vasco pode chegar na estreia do Brasileiro dia 16 e passar o trator lá no Mineirão, no Galo, com todo respeito ao Galo. O Vasco pode vencer o Palmeiras. Mas é provável? Não, não é provável. E eu estou preocupado porque o Vasco, desde o jogo contra o Bangu, tá? O Vasco caiu muito de produção e o Maurício Barbieri se perdeu na escalação. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.